Só para explicar um pouquinho quem é a Moneycorp, tá? Eu tenho atendido alguns dos nossos clientes lá fora, então acho que é importante a gente saber que tipo de empresa está aqui representando os clientes da Florida Connection também e todos os parceiros, mas a Moneycorp, na verdade, é uma empresa de origem inglesa, tá? A gente é líder do mercado de Reino Unido. A gente tem escritórios nos Estados Unidos, na Espanha, Irlanda, França, e trabalha também com o mercado brasileiro, tá? Só o ano passado a gente auxiliou mais de 7,2 milhões de clientes e mais de 22 bilhões em libras esterlinas, tá? Cerca de 30 bilhões de dólares de conversões cambiais feitas pelos nossos clientes. Tá? Então, na verdade, líder no mercado e especializada na conversão cambial, ajudando a conversão de mais de 90 moedas. Agora, falando do Brasil, eu sempre começo com o nosso gráfico, né? A informação que todos nós brasileiros sabemos, né? Essa montanha-russa, que é a nossa moeda aqui. Então, um gráfico bem conhecido. Esse é o que aconteceu com o dólar e o real nos últimos 90 dias. Então, novamente, a gente sabe, a gente tem esse conhecimento que a moeda flutua constantemente, né? E a gente sempre está monitorando esse mercado, né, para entender qual é o melhor momento. Mas o gráfico que eu gosto mesmo de trazer é esse aqui, tá? Essa é a flutuação de 10 dias. E por que eu trago esse gráfico? Porque, como vocês podem perceber aqui, o mercado está fechado, mas existem picos durante um dia, tá? Então, para você ver aqui, na segunda-feira, dia 12, o mercado começou caindo e ele subiu imensamente. E por que eu falo isso? Porque é muito comum os clientes da Moneycorp ligar para nós e perguntar: Moneycorp, qual é o câmbio do dia? Né? É uma das perguntas que eles fazem. Então, como investidor, o que a gente sugere para vocês? Não existe câmbio do dia, existe câmbio do momento. Tá? A flutuação do real, o real é uma das moedas que mais flutuam no mercado, né? Do mundo. Então, quando vocês forem comparar câmbio entre uma instituição e outra, sempre comparar no mesmo momento do dia. Tá? Uma comparação conosco meio-dia e com uma instituição bancária meio-dia e 15, não necessariamente a gente já está comparando a mesma coisa, porque pode ter havido flutuação no mercado. Então, novamente, a gente tem, às vezes, esse gráfico é muito mais extenso na flutuação de um dia só, tá, para vocês. A outra parte a outra pergunta, né, que os nossos investidores fazem é quanto custa, né? Quanto custa para transferir dinheiro para o exterior? E normalmente a resposta que eles recebem, na verdade, custa $50, custa R$250. E esse não é o verdadeiro custo da transação, tá? Isso é só a taxa de transferência. Então, eu imagino que muitos de vocês entendem de margem, mercado financeiro, mas é uma pergunta que a gente sempre tem dos nossos clientes, então eu gosto de esclarecer. O custo real do câmbio está no que a gente chama de margem, ou spread do mercado. Tá? Então, o câmbio comercial é o câmbio que é definido pelo mercado entre bancos centrais, tá? Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central do Brasil, que o cliente não tem acesso, tá? E cada instituição coloca uma margem dentro desse preço, né, desse valor que você consegue comprar o câmbio, e vai ser muito diferente entre instituições. Tá? Então, mesmo quando a Moneycorp diz, olha, o câmbio agora é 3,33, por exemplo, é sempre bom checar com as instituições e verificar se, naquele mesmo momento, qual é a instituição que está te oferecendo o menor câmbio. Tá? Cada instituição decide, por decisões financeiras internas, qual é o tipo de margem que se vai praticar dentro do mercado para passar o valor final para o cliente. Tá? Então, como base de comparação aqui, quando o câmbio estava 3,26, tá? Sexta-feira ele caiu bastante, para ilustrar, um provedor estava oferecendo a 3,45, câmbio final para os clientes. Tá? Então, para a compra de $200 mil, isso dava R$690 mil, mais uma taxa de transferência de $250. Um segundo banco oferecia, nesse mesmo momento, 3,39. Tá? Então, $200 mil deu R$678 mil. A Moneycorp é 3,33, o que dando, sem taxa de transferência, valor total R$666 mil. Então, só para esse cliente ter checado diversos provedores, já houve aí uma economia de mais de R$24 mil nessa conversão. Tá? Então, como especialista no mercado, a gente sempre fala, retorna, dizer, sempre comparem câmbio com instituições e comparem no mesmo momento para que vocês tomem a decisão, obviamente, de quem vai ser esse melhor provedor para vocês. Brasil. Né? Peculiaridades do Brasil, também nós, como brasileiros, conhecemos muito, mas tudo é controlado pelo Banco Central.
tá? Existem restrições e a gente precisa seguir as normas do Banco Central para que a gente tenha autorização de retirar o seu patrimônio do país. Tá? Então, independente de quanto cada cliente tem na conta bancária, tá? A gente precisa identificar a origem desses recursos para que a gente possa retirar esse valor que está na sua conta bancária. Então, início do processo é a análise do imposto de renda. Tá? A gente vai analisar o que você tem declarado dentro do imposto de renda. A gente começa pela análise tanto do seu rendimento, como você tem declarado nos seus bens e direitos, para entender, a partir daquela declaração, qual é o valor que a gente tem essa permissão. Se houver alguma origem, que obviamente é desse ano e não estaria no imposto de renda, a gente vai entender o que é essa origem. Foi uma venda de um imóvel, houve uma distribuição de lucro para aqueles que são donos de empresa, para que a gente consiga, né, identificar novamente essa origem. Tá? Então, é muito importante que a instituição que trabalhe com vocês tenha um conhecimento amplo de todas as opções, né, que existem no mercado para que a gente possa identificar essa origem e, consequentemente, levar o seu patrimônio para fora do país. A documentação exigida é específica, então, como eu mencionei, começa pelo imposto de renda, e aí a gente vai estendendo de acordo com o cenário de cada investidor. Tá? Novamente, a gente sempre aconselha, mesmo que vocês já tiveram um feedback do banco de vocês em relação a quanto vocês podem tirar do país, conversa com a gente. Às vezes, a gente tem trabalhado somente com isso há quase uma década agora, né, dentro do mercado brasileiro, apesar da empresa ter 40 anos. Entendendo todos os cenários que a gente já apresentou para o Banco Central e passar para vocês o melhor que a gente pode para que a gente não tenha nenhuma dificuldade de retirar esses fundos do país. É interessante também essa análise para vocês, porque é um feedback importante para aqueles que ainda não fizeram esse tipo de análise. Tá? Às vezes, a gente está procurando uma casa no exterior, a casa custa $300 mil, a gente acredita que a gente tem essa aplicação, né, caso a gente queira retirar os fundos, mas, às vezes, quando a gente vai fazer o que seria o processo mais fácil, que é retirar o dinheiro do país, a gente descobre que alguns outros documentos vão ser necessários, o que pode atrasar aí a compra do investimento de vocês. Então, quanto mais cedo a gente conseguir conversar com vocês e passar esse feedback, mais tranquilos vocês podem estar em relação a conseguir retirar o patrimônio do país. Tá? Banco Central, além dessa origem dos recursos, que é o que eu tenho mencionado bastante, né, também é importante explicar para o Banco Central qual é o motivo da transferência. Tá? Então, dentro desse motivo da transferência, por exemplo, vocês estão comprando um imóvel, e aí vocês falam para a instituição financeira, olha, eu quero enviar os fundos direto para a construtora que eu estou comprando esse imóvel, ou para o cartório, como venho mencionando aqui. O Banco Central, a instituição, ela é obrigada a documentar também em relação ao motivo da sua transferência. E aí acontece muita burocracia, muitas vezes, né? Muito engessamento. Então, se você apresentar um contrato de $100 mil, né, para o banco, e, de repente, você precisar mandar 110 mil, o banco vai questionar por que está um valor maior. Né? Então, o que os bancos normalmente solicitam para os clientes fazerem? Para facilitar, eles instruem um cliente a abrir uma conta bancária no exterior, tá? Para que você possa fazer a saída para a sua própria conta bancária e não ter que dar maiores esclarecimentos do porquê e nem do montante que você retira do país. Tá? E o problema quando você abre uma conta bancária nos Estados Unidos é depois conseguir movimentar esse valor já em dólar na sua conta sem estar presente no banco. Tá? Então, mais uma sugestão que a gente deixa aqui para vocês, caso vocês já tenham fundos lá, caso vocês pretendem enviar esses fundos para a sua própria conta bancária, conversem com o seu gerente do banco para ter certeza que vocês não vão ter dificuldades de depois movimentar esses fundos, se vocês já estiverem de volta no Brasil, né? Para que vocês, a gente já teve clientes, e a Rosana depois pode vir dar um testemunho aqui, que voaram, né? Dá tudo certo, tiveram que pegar um avião e ir até os Estados Unidos para movimentar o dinheiro, porque realmente o banco não podia fazer essa movimentação. E eu vou explicar a solução que a Manicorp traz também em relação a isso. Tá? Mas o último ponto dessa parte do Brasil é o IOF, tá? Que muita gente pergunta para nós também. Existe algum imposto relacionado à conversão cambial? O imposto é o IOF, de 0,38%. Tá? Como o valor que a gente está trabalhando já é um valor pós-tributado, não existe nenhum outro imposto coletado na fonte para a conversão cambial. Tá, gente? Então, está aprovado esse valor, IOF de 0,38% vai ser adicionado a esse valor, a gente passa o valor total em reais, com o câmbio do dia, e esse é o valor que vocês o imposto que vocês vão ter cobrado. Serviços, obviamente, primeiro esclarecimento e orientação, como eu venho mencionando para vocês, a nossa intenção é passar esse feedback, qualquer tipo de outra informação específica, cenários peculiares que vocês possam ter,
A gente está lá para ajudar, para passar esse tipo de feedback para vocês e passar essa tranquilidade que não vai haver dificuldade na parte de transferência de fundos. O primeiro objetivo da Moneycorp é oferecer um câmbio melhor do que as instituições financeiras do Brasil, aliás, do mundo. Tá? Então, é o que, genuinamente, a Moneycorp quer oferecer para vocês. Cheque o câmbio com a gente, não tem obrigação, nem custo nenhum de verificar essa informação para que vocês possam tomar essa decisão final. E também a conta de pagamentos, que é exclusiva da Moneycorp, tá? Que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Então, como eu mencionei, normalmente os bancos vão instruir, né, que vocês abram uma conta bancária nos Estados Unidos para que exista essa facilidade de enviar fundos para lá. Que é válida, tá? E a conta bancária realmente ela é bem utilizada quando vocês passam a ter um investimento no exterior. Mas, com a Moneycorp, ela não é obrigatória. Tá, gente? Por quê? Porque cada cliente da Moneycorp, ele automaticamente tem uma conta de pagamentos aberta em nome deles para facilitar essa distribuição de pagamentos internacionais. Tá? Então, o que acontece? Um cliente está aprovado para $300 mil. Tá? Então, ele vira para a Moneycorp e fala, olha, Moneycorp, eu vou converter $100 mil no momento, e eu quero que você distribua esse dinheiro. Primeiro, os 15 mil, que é o depósito da minha casa. Eu estou aplicando para visto, preciso mandar para o meu advogado $5 mil para o meu processo de imigração. Eu consegui abrir uma conta bancária, eu quero deixar um saldo lá, então, por favor, manda 2 mil. Eu vou precisar mobiliar minha casa, meu arquiteto está nos Estados Unidos, por favor, manda para a empresa o valor necessário para o imóvel. Então, toda essa distribuição que é necessária, que vocês possam vir a ter na compra de um imóvel ou na compra de um negócio nos Estados Unidos, a gente faz sem qualquer custo adicional. Tá? Então, a gente não cobra absolutamente nada para fazer esse tipo de distribuição. Vocês podem manter os dólares na sua conta Moneycorp pelo tempo que vocês precisarem. Tá? Uma pergunta que me foi feita pelos nossos queridos amigos atrás era se o dinheiro rende. Tá? Não, por isso que é uma conta de pagamentos. Tá? Ela serve para distribuição internacional. Então, claro, se vocês tiverem alguma intenção de rendimento sobre esse patrimônio, a gente instrui que seja enviada para uma conta de investimento, né, da decisão de vocês. Mas, para facilitar essa compra desse imóvel, essa conta serve para exatamente isso. Distribuição de pagamentos, compra de carro, compra de imóveis, a compra do seu imóvel, do seu patrimônio lá. A transferência é toda feita via e-mail e telefone, tá? Então, não tem necessidade do cliente estar presente na Moneycorp para fazer essa distribuição, o que é, de fato, uma grande facilidade para os nossos investidores. Vocês também têm acesso online à sua própria conta da Moneycorp, vocês vão com usuário e senha e podem movimentar, podem tirar extrato. Às vezes, quando vocês fazem financiamento, é muito importante provar a origem desses recursos. Então, o extrato desse patrimônio que está na Moneycorp, tanto como o comprovante de pagamento, o boleto de câmbio, tudo isso é utilizado no financiamento para comprovar a origem do seu depósito. Tá? Então, a gente já conhece todos esses documentos e vai preparar tudo para vocês. E não tem custo de manutenção nenhuma. Tá, gente? Então, a conta está aí realmente para trazer uma solução, é para agregar valor ao serviço de câmbio que a gente faz. E ela só fica desativada caso vocês não utilizem por mais de 2 anos. E aí, caso vocês retornem com a conta, a gente atualiza os documentos e ela passa a ter um acesso maior. Tá? Então, um pouco isso, só resumindo do que a gente faz. Moneycorp é uma empresa especializada em câmbio comercial, tá? Há mais de 35 anos. A gente tem um time especializado no mercado brasileiro, auxiliando os nossos investidores do Brasil. Os 3 maiores benefícios da Moneycorp número 1, serviço e facilidade no atendimento. A gente entende os cenários Banco Central, a gente sabe os cenários os americanos. Então, por exemplo, clientes que estão aplicando para o EB5, às vezes têm que enviar valores para empresas completamente diferentes da sua própria conta bancária. Então, a gente já entende isso, não cria burocracia dentro do Brasil. O câmbio, tá? Que é, obviamente, o mais importante, que está no bolso da gente. Então, oferecer um câmbio mais competitivo para vocês do que é oferecido no Brasil. E, em terceiro, a conta de pagamentos da Moneycorp, que é exclusiva. Nós somos a única empresa hoje que oferece esse tipo de solução, e o que facilita demais na distribuição de fundos internacionais, principalmente para os nossos investidores brasileiros, onde as regras do Banco Central passam a engessar, muitas vezes, essas remessas externas que se fazem. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Perfeito, ótima pergunta. Então, a gente não tem, tá? Nem valor mínimo, nem valor máximo. O valor mínimo é só importante entender o quê? Que abaixo de $10 mil, tá? A gente cobra uma taxa de transferência de $40.
Então, é só importante fazer a conta para ver o que vale a pena, né, em relação ao valor que você quer mandar versus a taxa que é cobrada. Tá? Valor máximo, você pode mandar o valor que você preferir, desde que a gente consiga provar a origem desses recursos. Tá? Então, a gente tem clientes mandando milhões de dólares e tem clientes mandando 500 dólares. Então, a gente tem o mercado para os dois. Uma outra observação que eu não mencionei, que às vezes os nossos clientes perguntam, e até muito bem trazida pelo Wagner, isso é câmbio comercial, tá, gente? Não é turismo. Então, turismo é um outro mercado. O dólar turismo ele é bem mais caro, esse dólar que a gente utiliza para férias. Então, esse é o dólar comercial mesmo, é baseado no dólar comercial que o preço das instituições e dessas remessas de banco para banco que vocês vão vir a fazer. Não, então, assim, na verdade, teoricamente, tem custo. Tá? A Moneycorp paga para fazer transferências internacionais, mas a gente absorve esse custo e não passa para o nosso cliente. Tá? Então, aos olhos do nosso cliente, você pode fazer de 1 a 50 pagamentos internacionais sem qualquer custo adicional. Tá? Dependendo do recebedor desses fundos, o seu recebedor pode cobrar alguma coisa de você. Então, é comum os bancos americanos, por exemplo, cobrar 30 dólares para receber dinheiro. Né? Isso já, obviamente, está fora do nosso controle, mas, em relação às transferências que a Moneycorp faz, completamente sem custo. A gente tem que sempre ter uma conta final que o nosso cliente, você nos instrui de onde pagar. Tá? Então, tem que sempre ter o motivo da transferência. Não tem como sacar esse dinheiro, porque aí já é câmbio turismo. Tá? E aí teria que ter comprado aqui no Brasil ou numa casa de câmbio nos Estados Unidos. Mas, desde que exista uma conta final de depósito, pode ser em qualquer lugar do mundo. A gente tem clientes também comprando casas na França, na Itália. A gente tem empresas fazendo aporte de capital, né, no Reino Unido. Então, desde que exista essa conta final a ser paga, e qualquer outra moeda também. Tá? A gente converte para a moeda que o cliente deseja e deposita na conta que ele nos instrui final. A nossa empresa não especula no mercado. Okay? Então, se você virar para mim e falar assim, olha, Juliana, eu vou mandar 100 mil porque o dólar está ótimo. Tenho certeza que vai explodir amanhã. E aí, porque eu vou mandar esse dinheiro de volta e vou fazer dinheiro com câmbio. Aí eu vou falar, olha, infelizmente a gente não pode ajudar, porque esse mercado não é especulativo. Tá? Eu teria que falar com um trader. Porém, se você tem uma intenção, olha, eu tenho uma intenção de compra de imóvel, né? E você manda 100 mil dólares para a conta da Moneycorp. E, de repente, o seu imóvel, você desiste da compra. Né? Então, aí, quando você for converter, a gente vai perguntar, né, qual é o motivo da conversão. Olha, eu desisti da compra do meu imóvel, estou retornando com o patrimônio para o país. Sem problema nenhum, a gente converte esse patrimônio, você vai ter vantagem no câmbio, tá? E a gente deposita na sua conta bancária no Brasil, sem problema nenhum, o seu valor em reais convertido. Tá? IOF sempre, 0,38 na saída e na entrada. Tá? Então, o IOF sempre é cobrado pelo Brasil. Né? Imposto de renda vai ter? Imposto de renda é uma pergunta além, que eu aconselho fazer com um contador, porque vai além da minha licença. Mas, em regras gerais, tá? Se você não teve ganho, você não tem imposto. Tá? Então, se você tirou 100 mil, vou falar em valor equivalente em reais. Tá? Se você tirar 100 mil reais e retornar com 100 mil reais, você não tem ganho. Se você passar um valor superior a isso, pode haver algum tipo de ganho, aí o seu contador calcula para você. Mas nós, tá? A Moneycorp ou qualquer outra instituição financeira, não vai ser a que vai te cobrar isso. Tá? Então, não é retido na fonte esse imposto. Tá? O valor total, se você decidir, mesmo assim, que você quer repatriar os seus 100 mil dólares e agora é 100 mil reais a mais do que era, o valor total é depositado na sua conta bancária. E só o IOF conosco é cobrado. Tá? Então, normalmente, é a mesma... Vamos dizer, se você pega cerca de 4, 5 centavos acima do dólar para comprar, quando você vende, você paga 4, 5 centavos abaixo. É a mesma. Então, se for 10... Não, a verdade, perdão. Para voltar, a gente não cobra nenhuma. Tá? Nenhuma taxa de transferência. A gente tem um mínimo de cerca de 8 mil dólares. Tá? Mas, se você é cliente nosso, ou seja, se você tirou o dinheiro conosco, nem esse mínimo a gente não aplica. Tem os 40. Então, o que os nossos clientes fazem? Eles normalmente mandam em valor de 10 mil, tá? De 10 em 10 mil, evita a taxa, e aí pagam 3 ou 4 parcelas para evitar esse tipo de taxa também. Então, isso é possível ser feito também para economizar na taxa de transferência. Mas no retorno desse patrimônio, então, quando vocês venderem essa casa ou desistência dessa compra, a gente retorna o valor, tá? A gente não cobra taxa de transferência, mesmo que o valor for inferior a 10 mil dólares. Se o cliente nunca trabalhou conosco, a gente tem um mínimo de 8 mil, até pela abertura de cadastro, enfim, para que, né, tenha sentido para nós. Mas, se você for um cliente existente e precisar mandar um valor inferior, a gente manda menos, sem taxa nenhuma. Gente, muito obrigada. Obrigada pela paciência, porque eu sei que atrasou um pouquinho. A gente vai estar aqui o dia todo, como acredito que todos os palestrantes já mencionaram isso para vocês.
bom almoço, e eu fico ali também na sala o dia todo, caso alguém tenha alguma pergunta mais específica, de cenário específico. Tá? E muito boa sorte na compra e do investimento de vocês. Obrigada.